Bom, e agora vamos falar com Tamé Danelon, que é Procuradora Regional da República e ex-coordenadora da Lava Jato aqui em São Paulo. Procuradora, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, também nós estamos vendo a segunda turma aí do Supremo julgando a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, isso no dia seguinte à decisão do ministro Fachin de anular os 3 processos contra o ex-presidente Lula, dizendo que todos os processos têm de ser remetidos à Justiça Federal de Brasília. O ex-presidente Lula se torna elegível novamente enquanto sustentar essa situação. Eu queria saber, você como integrante, ex-integrante da Lava Jato, com o papel preponderante que teve na época aqui em São Paulo, como procuradora, como é que você analisa toda essa situação? Bem, é uma situação, assim, juridicamente muito estranha, sabe, Denise? Causa muita insegurança jurídica, né? Veja, 7 anos de operação que nós temos e agora o ministro Fachin decide entender que a 13ª Vara não era competente e anula não só uma, mas como 4 ações contra o ex-presidente Lula. E essa anulação se deu em sede de embargo de declaração, que é um recurso que não tem esse condão, não tem essa finalidade de anular um processo, né? Então é tudo muito sui generis, né? Tudo muito diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Então essa decisão do ministro Fachin, ela não é definitiva ainda, ela pende de uma análise do pleno ou da própria segunda turma, não sei como que vai ser decidido, mas possivelmente será a segunda turma, porque o Procurador-Geral da República já anunciou que pretende recorrer dessa decisão, né? E hoje o STF está decidindo uma alegação de suspeição formulada pela defesa do ex-presidente Lula. E veja também, pelo que foi mencionado, esse pedido foi formulado em 2018. Então, não vejo muito sentido em demorar tantos anos para se apreciar uma eventual suspeição. E caso a segunda turma assim entenda pela suspeição, vai gerar também anulação de vários feitos, de vários processos. Então, se os ministros entendem que haveria eventual suspeição, ela deveria ser analisada de pronto, na época em que foi ajuizado esse habeas corpus, né? Então, tudo isso gera muita insegurança jurídica. Caso seja reconhecida essa suspeição, vai ter um impacto também nas colaborações premiadas, nos valores que já foram pagos. Então, veja, já foi devolvido para a Petrobras em torno de 4 bilhões de reais. E como é que vai ser? Esse valor vai ser devolvido aos colaboradores? Então, são muitas questões que estão muito sem explicações e só causa essa incerteza e tem repercussão, né, na sua área, na área de economia, né? Hoje mesmo a bolsa caiu, o dólar subiu. São decisões que causam muito impactos, né? Porque não estamos falando de um caso qualquer de pequena corrupção. É a maior operação de combate à corrupção da história do Brasil, possivelmente do mundo. Então, penso que deveria ser essas questões apreciadas com mais brevidade. Agora, também até que ponto que outros julgamentos estariam também interligados? Porque uma das justificativas do Fachin é que não haveria uma relação direta com a questão da Petrobras, não é? A questão, por exemplo, do sítio de Atibaia, do triplex do Guarujá, o Instituto Lula, que isso seria uma outra frente, por isso seria em outro local que deveria ter ocorrido o julgamento. Tem essa interligação na avaliação que vocês fizeram durante as operações e investigações da Lava Jato? Então, sem dúvida, né, todo esse patrimônio que foi obtido pelo ex-presidente Lula foi confirmado que foi pagamento de propina, não só o sítio de Atibaia, mas também o triplex e suas reformas, as supostas doações do Instituto Lula. Então isso ficou cabalmente demonstrado, embora eu não tenha atuado, né, em Curitiba nesses processos, mas pela análise dos processos que são públicos, está evidente essa correlação, né, porque a propina não necessariamente é paga apenas em dinheiro em espécie, ela pode ser paga em serviços, pode ser paga em bens, né. Então não há dúvida que esses pagamentos foram feitos por conta da atuação do ex-presidente como chefe da organização criminosa que saqueou a Petrobras. Então, era uma contrapartida recebida pela nomeação que ele fazia dos diretores da Petrobras, que celebravam contratos superfaturados com as construtoras, né? Agora, a decisão do ministro Fachin, uma decisão longa, de 46 páginas, causou muito espanto. Depois de 7 anos de operação, vi essa decisão, uma decisão monocrática,
mas ele argumenta que não teria relação com a Petrobras. O que ele diz é que a atividade do ex-presidente Lula não se relacionava apenas na gestão da Petrobras, mas sim com outras empresas públicas, né? Então, por conta disso, como essa atuação dele envolvia outros atos ilícitos em outras empresas, e como a 13ª Vara de Curitiba cuidava exclusivamente dos desvios da Petrobras, não poderia permanecer na Petrobras, não poderia permanecer em Curitiba na 13ª Vara. E ele determinou que fosse para Brasília, para o Distrito Federal, porque ele entendeu que era o lugar da prática dos crimes, porque os crimes foram praticados quando o ex-presidente estava na presidência da República. Agora, juridicamente falando, de uma forma técnica, eu não concordo com essa decisão, ainda que houvesse, de fato, envolvimento do ex-presidente em outras irregularidades, em outras empresas, estava intimamente ligado com a gestão da Petrobras, então deveria sim permanecer em Curitiba, na 13ª Vara, e essa questão já foi analisada por diversas vezes, inclusive pelo STF, dessa manutenção, então não tem razoabilidade jurídica que após 8 anos de operação seja proferida uma decisão nesse sentido. Alguns processos, de fato, já saíram de Curitiba, foram para o Rio de Janeiro, por exemplo, alguns foram para São Paulo, alguns para Brasília, porque o STF pacificou esse entendimento, que em Curitiba ficaria apenas as questões da Petrobras. Agora, em nenhum momento foi desassociada as atividades do ex-presidente com a empresa Petrobras. Agora, procurador, o que a gente percebe é que houve uma série de ações contra a Lava Jato, de modo geral, questionamentos, teve vazamento daquelas gravações que foram obtidas ilegalmente. Isso pode ter alguma influência e teve influência, inclusive, em alguns posicionamentos que nós já vimos, algumas citações também, se questionando a posição de procuradores em relação ao ex-juiz Sérgio Moro e o próprio ex-juiz e também agora ex-ministro, muito criticado pela postura dele no governo. Não é? Então é como se tivesse rompido com aquela imagem aí de intocável, né, de toda a Operação Lava Jato, especialmente do ministro Moro, que agora está sendo alvo de uma ação de suspeição que está sendo discutida, inclusive foi colocada em discussão com muita rapidez logo na sequência da decisão de Fachin, não é? Sim. Só um primeiro ponto, de acordo com a nossa doutrina, com o nosso sistema processual penal, essas provas elas não poderiam ser utilizadas nesse processo, porque elas foram obtidas de um modo ilícito. Houve um hackeamento criminoso de diversas autoridades, né? Eu também fui vítima desse hackeamento. Então, de acordo com o nosso ordenamento jurídico e com a posição pacífica do STF, essas provas não poderiam ser utilizadas, né? Elas não teriam nenhuma validade jurídica, elas seriam imprestáveis. Entretanto, o STF relativizou esse entendimento, né, que é a teoria dos frutos da árvore proibida, e está fazendo uso dessa prova, tá? Então, agora, eu penso também que para evitar mais insegurança, que seja logo apreciada essa questão, para que seja decidido se há uma eventual suspeição ou não no entendimento do STF, porque, veja, a princípio, de imediato, eu pensava que essa análise da eventual suspeição não poderia ser julgada, porque como houve essa anulação do ministro Fachin, anulando os processos principais, todos os recursos, né, todos os procedimentos acessórios também estariam anulados, eles também perderiam o seu objeto. Mas assistindo hoje o julgamento e ao ouvir o voto, o entendimento do ministro Cássio Nunes Marques, eu acabei mudando de opinião, porque ele diz o seguinte, ele diz que se caso não seja analisada essa suspeição e caso a turma entenda da mesma forma que o ministro Fachin e de fato vá os processos para Brasília, o juiz de Brasília, como ficou constando na decisão do ministro Fachin, ele poderia convalidar alguns atos instrutórios, ou seja, não haveria necessidade de ouvir novamente testemunhas, não haveria necessidade de repetir depoimentos de réus colaboradores, etc. Agora, essa questão da suspeição, caso havendo entendimento de que o ex-juiz Sérgio Moro era suspeito, aí muda de figura e o processo teria que ser de fato anulado, nenhum ato seria convalidado. Então, assim, embora no meu entendimento não há qualquer tipo de suspeição,
Eu penso que essa situação deve ser apreciada, porque senão o processo é remetido para o Distrito Federal, é iniciado um novo processo, uma nova instrução para daqui 6 meses, daqui 1 ano, o STF entenda que ele era suspeito. Conseguiu entender, Denise? Sim. Então, para evitar, para voltar atrás, o que é muito temerário, é muito ruim para a justiça, para a sociedade, para o Estado democrático de direito, esses entendimentos da justiça, principalmente do Supremo, que vão e que voltam, é melhor pacificar essa questão, né? A palavra processo significa marcha para frente. O processo tem que ir para frente, tem que ter uma decisão, seja absolutória ou condenatória. Então, que seja decidido. Mas entrando nesse mérito, ainda que, partindo do pressuposto que essa obtenção de mensagens não tenha sido por um ato ilícito, partindo do pressuposto que essas mensagens são verdadeiras, porque ninguém reconhece essas mensagens, e de fato não dá para lembrar tudo que foi dito, não foi feita a perícia, em virtude da própria impossibilidade de fazer perícia no Telegram, essas conversas de contato entre o juiz e procurador, elas são normais. Principalmente no que se refere a uma grande operação como essa. Não dá para que fases da operação, que envolvia 10, 15, 20 alvos em cidades diferentes, em estados diferentes, ocorressem sem que houvesse uma harmonia entre a polícia, o Ministério Público e o juiz. E nenhuma dessas conversas está sendo articulada a realização de uma prova indevida, não se está articulando e incriminar alguém injustamente, nada disso. Seria apenas essas conversas de marcar a data da operação, ver o que vai ser pedido, o que vai ser apreendido. Ouvimos a Tameia Danelon, que é Procuradora Regional da República, ex-coordenadora da Lava Jato em São Paulo. Procuradora, muito obrigada, uma boa tarde. Eu que agradeço, boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan.